E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Paulo Zebedif. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Hoje nós falaremos um pouco dos gráficos da função do segundo grau. Vou resolver um probleminha com vocês. Bora lá? Então o exercício é esse, galerinha. Exercício adaptado aí do caderno do aluno do estado de São Paulo. Então vamos lá? Complete a tabela abaixo e construa em um mesmo plano cartesiano os gráficos de f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a x ao quadrado mais 1. Essas funções, elas são funções do segundo grau. Funções do segundo grau, elas geram gráficos com esse formato aqui, formato de parábolas. Então, o gráfico de uma função do segundo grau tem formato de uma parábola. Esse daqui já é a solução para essa equação quando ela pede para construir o gráfico. Mas nós veremos como chegar a resolver essa tabela, preencher essa tabela e construir esse gráfico aqui. Então vamos lá? Vou fazer um passo a passo com vocês. Observem que a função f de x é igual a x ao quadrado. As funções f de x e g de x são os valores que são gerados no eixo y. Então vamos lá. Trabalhar primeiro com a função f de x igual a x ao quadrado. Vou calcular primeiramente o f de menos 2. O que o f de x faz? Ele pega o x e eleva ao quadrado. O x é o cara que ele recebeu aqui dentro. Então, o que ele faz com o cara que ele recebeu? Ele pega o cara que ele recebeu e eleva ao quadrado. Nesse caso aqui, ele recebeu menos 2, então eu pego o menos 2 e elevo ele ao quadrado. Lembrando como se faz essa potência? Menos 2 ao quadrado significa que eu tenho que repetir essa base duas vezes. Então, vou fazer menos 2 vezes menos 2. Multiplicações envolvendo números inteiros, regra de sinal. Menos vezes menos é mais, 2 vezes 2 são 4. Então, quando o x vale menos 2, o f de x vale 4. O f de menos 2 vale 4. Farei agora para o x valendo menos 1. Então, eu vou calcular o f de menos 1. O que a função faz com o valor que ela recebe? Pego o valor e elevo ao quadrado. Então, farei menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado, eu tenho que repetir essa base duas vezes. Então, eu farei menos 1 vezes menos 1. Lembrando da regrinha de sinal, menos vezes menos é mais, e 1 vezes 1 é 1. f de 0. Mesmo raciocínio. Pego o valor e elevo ao quadrado, utilizando o que a função nos deu. 0 vezes 0, 0. Então, quando o x vale 0, o f de x, o f de 0 vale 0. Só preenchendo aqui que eu esqueci de pôr o valor 1. f de 1. f de 1 é igual a 1 ao quadrado. 1 vezes 1, 1. E f de 2 é igual a 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Então, preenchendo a tabelinha aqui, vai ficar o número 1. E 2 ao quadrado são 4. Observem vocês o que acontece com o g de x. O g de x é o x ao quadrado mais 1. E o f de x é x ao quadrado. Então, o g de x basta eu pegar o valor do x ao quadrado e fazer mais 1. Ok? Então, eu pego o valor do x ao quadrado, que é essa segunda linha, e acrescento 1. Então, vai ficar facinho de fazer isso aqui. Então, menos 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5.
Menos 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. 0 ao quadrado é 0, mais 1, 1. 1 ao quadrado é 1, com mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4, com mais 1, 5. Agora que eu já preenchi essa tabela, eu vou para a construção do gráfico. Eu tenho que lembrar que qualquer ponto nesse gráfico, ele terá as coordenadas x e y. O primeiro valor é sempre do x, o segundo é do y. E aqui nós temos, na nossa tabela, o valor do x, que é na primeira linha, e o valor do y, representado pela segunda linha, quando se trata da função f de x, e na terceira linha, quando se trata da função de g de x. Eu vou fazer o gráfico da função f de x primeiro. Então, vamos lá. Primeiro ponto da função rosa aqui, então, menos 2 e 4. Então, eu venho aqui, prolongo o ponto menos 2. Então, tenho que lembrar que o eixo x é aqui na horizontal e o eixo y é na vertical. Então, vamos lá, retomando aqui só o primeiro ponto. Menos 2 e 4. Eu prolongo o ponto menos 2 para x e 4 para y. E marco o ponto. Segundo ponto, menos 1 e 1. Então, eu venho aqui, prolongo o ponto menos 1 e o ponto 1. E marco o pontinho aqui. Terceiro ponto, ponto 0 e 0. Ponto 0 e 0 é o ponto de origem. Então, eu venho aqui e marco esse pontinho aqui, 0 e 0. Terceiro ponto, eu vou olhar para o valor do x e do y. Estou trabalhando com f de x primeiro, que é a segunda linha aqui. Ponto 1 e 1. Então, eu prolongo o ponto 1 para x e o ponto 1 para y. Onde eles se encontram, eu marco um ponto. E, por fim, eu vou marcar o ponto 2 e 4. Prolongo o ponto 2, prolongo o ponto 4. Aonde eles se encontram, eu marco o ponto. Depois de localizar esses pontos aqui, basta eu ligar esses pontos construindo a minha parábola. Ok? Então, dessa forma, eu construo a função x ao quadrado. Veja só como que é a função g de x. É o x ao quadrado mais 1. Olha que interessante que fica no gráfico. Eu pego essa função, eu pego a função rosa e acrescento 1. Então, eu só subi um degrau no eixo do y. Mas vamos marcar os pontos para ver como que fica. Lembrando que o ponto é dado por x e y. Então, vamos lá. Ponto menos 2 e 5. Prolongo o ponto menos 2, prolongo o ponto 5. Aonde eles se encontram, eu marco esse ponto. Segundo ponto aqui. Quando x vale menos 1, o y vai valer 2. Lembrando que agora eu estou construindo o gráfico da função g de x. Então, vou marcar o ponto menos 1 e 2. Prolongo o ponto menos 1 e prolongo o ponto 2. Onde eles se encontram, eu marco um ponto. Terceiro ponto, 0 e 1. Se ele é 0 para x, ele está em cima do eixo y, bem no ponto 1. Então, ele vai tocar o eixo y no ponto 1. Quarto ponto, ponto 1 e 2. Prolongo o ponto 1, prolongo o ponto 2. Aonde eles se encontram, eu marco o ponto. E, por fim, o ponto 2 e 5. Prolongo o ponto 2 e prolongo o ponto 5. Onde eles se encontrarem, eu marco esse ponto. E ligo os 5 pontos formando a minha parábola. Ok, pessoal? Beleza. Esse exercício já foi resolvido, porque eu preenchi a tabela e construí o gráfico. Ok? O vídeo de hoje é isso, galera. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um forte abraço. Tchau, tchau.